Louvado. Bom dia, igreja. Hoje é mais um dia de festa aqui na terra e festa também lá no céu, porque mais uma alma está sendo entregue para o reino de Deus. Trata-se da nossa irmã Roselaine Cunha de Melo. Ela nasceu no dia 14 de março de 1974, na cidade gaúcha de Santa Maria. Aos 21, 22 anos aproximadamente, ela, pela primeira vez, teve o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, através da Rosana, a sua própria irmã, que a encaminhou aos pés de Jesus. O seu verso predileto é João 3,16. Creio que todos aqui, ou pelo menos a maioria, sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por mim e por você. E a sua mensagem musical predileta é: vem a mim. E ela aceitou o chamado de Jesus para vir a Ele, essa mensagem através do Arauto do Rei. E o seu maior desejo é usar os seus dons, os dons que Deus lhe concedeu, para abreviar a obra do Mestre aqui na terra. E neste momento, então, eu convido todos os colegas do Espaço Novo Tempo, que quiserem chegar mais pertinho, para assistir este momento tão especial que é o batismo da nossa irmã. Também os familiares que estiverem presentes podem chegar até aqui mais perto. Roselaine, conforme a sua decisão de seguir a Cristo como seu Salvador e Senhor, e também as suas verdades, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. É um dia muito especial, mais do que nunca. E eu quero dizer para você, não perca tempo. Ouça a voz de Jesus. Eu ouvi mais do que nunca a voz de Jesus através do seu Santo Espírito para estar aqui. E hoje eu só tenho a agradecer aos meus irmãos, Euclides, a irmã Marta. Tenho aqui a minha irmã Mara, que vem do Sul. Ela não sabia desse batismo. Mas eu estou muito feliz com todos que estão aqui participando comigo dessa decisão mais do que nunca. E não espere mais. Jesus logo voltará. Jesus te ama. Não diga que deixe para depois, sou muito jovem, ou que não, vou curtir a vida ainda, ou que não é o momento. Não diga isso. Diga sim para Jesus, pois Ele te ama e quer ver você, eu e todos nós, e todos os nossos familiares, amigos e vizinhos, lá no céu. Amém? Amém. Que Deus seja louvado. Bom dia a todos, irmãos e amigos que estão conosco nesta manhã, que nos assistem via internet. Eu sempre digo que estar em um culto de adoração a Deus é algo que nos eleva espiritualmente e nos faz muito bem. É bom estarmos na presença do Senhor. Antes de abrirmos a palavra, nós vamos ter um clipe que nos leva a uma oração individual ao nosso Deus, enquanto
assistirmos o clipe, podemos pedir para que Deus fale conosco de uma forma muito especial. Eu sei que esse é o desejo de cada um de nós. Meu Deus, meu Senhor, fala comigo. Eu quero te ouvir. Bem sei que tu estás aqui, pois posso te Senhor, vamos abrir a Tua Palavra nesta hora. Pedimos que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para compreender e nos conceda o poder para viver conforme o que o Senhor nos revela, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Graça para Vencer. Essa semana eu falei com um amigo sobre qual a definição que ele tinha sobre graça. E eu falei a ele, certamente nesse sábado você irá ampliar consideravelmente a sua compreensão sobre esta palavrinha tão poderosa nas Escrituras. Se você trouxe sua Bíblia, por gentileza, vamos estudar Tiago, capítulo 4, os versos 4 a 6. Então, se trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra em Tiago, capítulo 4. Vamos ler os versos 4 a 6 e estudar esses versos nesta manhã. Tiago, capítulo 4, o verso 4 começa assim: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que nos anseia, que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sobre o que Tiago está falando nesses versos? Essa é a pergunta que nós fazemos ao ler a Bíblia. Ele está falando sobre ou você ter amizade do mundo ou amizade de Deus. Na mente dele, o pensamento do autor é: o Espírito Santo concede graça para você resistir a este mundo mau. Então, ao lermos esses versos, é isso que está na mente de Tiago a escrever sobre essa questão de amizade do mundo e de Deus e sobre a graça que Deus concede. Então, para ele, nós temos que ver que graça é o que Deus nos concede para nós resistirmos a este mundo mau. Interessante que nesta passagem está um dos versos mais difíceis de ser compreendidos na Bíblia. E nós vamos vê-lo. Está uma das relações mais estudada pelos teólogos, mas que nos dá uma luz enorme sobre a graça e o poder de Deus em nossas vidas. Tiago começa nos fazendo um questionamento: com quem estão os nossos desejos, nossas intenções, com quem estão as nossas mais doces meditações e nossos interesses? No verso 4, ele diz muito claro, começa dizendo: Infiéis, não compreendeis que ter os interesses, a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, diz ele. Na carta de Tiago, normalmente, ele não começa com essa palavra tão firme de ser infiel. Se você olhar a carta, vai ver que ele começa sempre de uma forma amorosa, compreensiva, até mesmo os seus assuntos dentro da carta. Mas aqui parece que ele muda completamente seu ar dócil, compreensivo e amigo de irmão para uma palavra firme dizer aos irmãos e chamá-los de infiéis. Interessante aqui, o infiel é aquele que na verdade
deveria ser infiel àquele que permanece fiel a Ele. E parece um paradoxo, como ele diz, como vocês podem ser infiéis àquele que é tão fiel a vocês? É quase que incompreensível, estava na mente de Tiago. Como pode você querer amar alguma coisa que é contra aquele que tanto ama você? Como se pode dar ao mundo a sua devoção, o seu amor, o seu tempo, a sua força, e não dar isso àquele que realmente ama você, que é Cristo Jesus? Como você pode pensar tanto nas coisas deste mundo e pensar tão pouco naquele que está lá no céu e que ama e cuida de você? Como você pode dar tanta atenção às coisas que passam tão rápido e que nada você levará daqui e esquecer de algo que é tão eterno, que é os céus? Portanto, ele diz: infiéis, vocês estão pensando nas coisas que são passageiras e que não têm valor eterno e estão esquecendo das coisas por vir. Vocês estão adorando deuses, fingindo estar adorando o verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Vocês dizem estar casados com Cristo, mas na verdade vocês amam o mundo. Se naquela época havia isso na mente de Tiago, muito mais hoje, que o fim se aproxima e que o amor de muitos por Cristo, pela igreja, pelo Evangelho, está esfriando, onde os prazeres e as coisas transitórias deste mundo tomam o primeiro lugar na vida das pessoas e Cristo é deixado em segundo. Thomas Manton, um dos puritanos, escreveu que Cristo é totalmente suficiente para nós. Nossa alegria, nosso bem-estar, nossa esperança, nosso perdão, o sentir de sentir-se amado e aceito, tudo isso está em Cristo. E logo, Thomas Manton diz: como pode então alguém buscar no mundo aquilo que só é encontrado em Jesus Cristo? Outro puritano, Thomas Brooks, diz o seguinte: que se você ser infiel é você estar numa área de neutralidade. Isso é, você tem um coração dividido. Você anseia o céu, mas ama as coisas deste mundo. Você anseia o céu, mas acha bom viver neste mundo. Você anseia o céu e almeja galgar muito tempo ainda neste mundo. Portanto, Jesus disse: aquele que não está comigo está contra mim. Você não pode ter um coração dividido, não pode haver neutralidade, porque ele vai dizer que a amizade do mundo é ser inimigo de Deus. Para nós, quando nós pensamos em amizade, não é o mesmo contexto no qual Tiago diz, e nem do Antigo Testamento. Para nós, amizade, eu sou amigo do Samuel, eu sou amigo do Jonas, eu sou amigo do Joel, mas no contexto bíblico, ser amigo é você participar da vida da outra pessoa. No contexto bíblico, ser amigo é você estar unido em pensamento, propósito e interesses. Onde você vive a vida com os interesses, mesmo que a outra pessoa tem, você também os tem. Nesse é o contexto em que ele diz: vocês são amigos do mundo, isso é, vocês vivem nos interesses, os mesmos interesses que o mundo tem, que vai durar muitos anos e que as coisas não vão passar rápido, que Jesus ainda vai demorar muito como o mundo pensa, mas para nós como cristãos, Ele está às portas, a cada dia Ele está diante de nós, e a vida passa tão rápido. Ontem nós tínhamos 18, hoje temos 40, 50, 60. E a vida vai. Ontem era janeiro, hoje é novembro. E o tempo passou muito rápido. Portanto, para ser amigo do mundo, você tem que ser o inimigo de alguém que é indigno. Nos últimos dias, diz Paulo, as pessoas seriam mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Por isso, Paulo dá um conselho em 2 Coríntios, onde ele diz: portanto, saia. Ele vai dizer isso em 2 Coríntios 6,17. Portanto, saia. E a palavra saia aqui é um imperativo auristo, é um comando que transmite um senso de urgência. Isso é, faça isso agora. Saia, diz ele, do meio deles e separe-se. E a ideia de separação aqui é também um imperativo auristo. Novamente, faça isso com urgência, com eficácia, diz o Senhor. Portanto, está dizendo: portanto, saia do meio deles e separe-se, diz o Senhor, e não toque, isso é, não venha tocar e nem seja induzido a tocar nas coisas impuras. E eu, Jeová, diz ele,
te receberei e te darei boas-vindas. Não podemos ser hostis a Deus, pois se formos hostis a Ele, certamente iremos amar o mundo. Interessante que quando Tiago diz que nós vamos amar o mundo, ele não está pensando nas coisas aparentemente boas que o mundo nos apresenta. Quando Jesus foi levado à tentação, diz a Bíblia que Satanás mostrou a ele o mundo e as suas riquezas, mas escondeu de Satanás toda a miséria, a dor que aquela aparente riqueza, aquele aparente brilho que o mundo oferecia, escondia. Isso é, escondeu a desilusão, a angústia e o vazio da alma sem Deus. O mundo, neste contexto, é na verdade uma força maligna. O mundo é um inimigo. Portanto, para Tiago como você pode amar alguém que odeia você? Como você pode amar alguém que é seu inimigo? É inconcebível na mente de Tiago. Então nós olhamos para os apóstolos, para os reformadores, para os mártires, e olhamos as histórias destes homens, nós vimos que eram homens que tinham muito, e com o passar do tempo, conforme foram se consagrando, foram dando tudo para salvar as pessoas. Terminaram suas vidas, às vezes na casa de alguém, sendo acolhido, com uma colher, uma faca, um garfo, um prato e um copo. Nada mais. Mas tinha maior riqueza, como diz Ellen White, quando Paulo estava diante das autoridades romanas, ali estava um homem simples, maltrapilho, com roupas simples, mas perante o mundo, um homem desprezado, mas o mais precioso aos olhos de Cristo. Se nós amarmos ao mundo, jamais amaremos a cruz. Se amarmos as coisas e viver neste mundo, não vamos querer nenhum sacrifício para seguir a Cristo. Se tivermos amor por um, certamente iremos excluir a outro. A maior evidência de alguém que não é convertido é quando ele coloca em primeiro lugar o mundo e os seus atrativos. E na mente de Tiago, você só pode ser amigo do mundo se você for inimigo de Deus. E nenhum de nós que aqui está, de sã consciência, quer ser inimigo de Deus. Portanto, nós devemos avaliar a nossa vida sob o seguinte prisma: em quais estão as minhas esperanças, os meus interesses? O que eu mais almejo para amanhã? É a volta de Jesus e estar com Ele. Esse deve ser o sentimento que permeia o nosso coração. Vimos que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Portanto, o Espírito anseia, diz Tiago, por nós e concede graça para vencermos o mal. Vamos ler os versos 5 e 6, onde ele diz: Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Assim, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Eu amei essas palavras, porque aqui há uma certeza, há uma promessa e uma certeza, que Deus concede graça a você e a mim, para enfrentarmos este mundo mau. Que há graça suficiente no coração de Deus para preencher o nosso coração e nos tornar felizes na certeza de sermos salvos, amados, protegidos e guiados pelo Senhor. Este verso é um dos versos mais difíceis da Bíblia, porque alguns tradutores chegam a entender se o Espírito aqui é uma referência ao Espírito Santo ou se é ao espírito humano ou à natureza humana. Independente de qual seja a interpretação, ambos dizem que nós recebemos graça para vencer este mundo mau. Ele vai dizer então que é com ciúme que o Espírito anseia por você. Tiago está dizendo que há um forte desejo, um desejo ciumento, para que nós sejamos totalmente de Cristo através do Espírito. Há um desejo profundo no coração do Espírito que nós esqueçamos as coisas deste mundo e amemos a Cristo e a sua volta. Há uma graça que permeia o nosso coração.
Há um ciúme tão forte no coração do Espírito Santo que ele diz: eu não posso dar a você aquilo que é seu inimigo. Eu não posso permitir que você vá ao mundo e desfrute e viva para este mundo. Eu tenho ciúmes de você. Um ciúmes tão forte que ele vai trabalhar dia a dia com o nosso coração e a nossa mente, para nós olharmos cada vez mais para a eternidade e para Cristo. Não deixe o espírito triste por amar mais o mundo e menos a Cristo. Antes, ele vai dizer no verso 6, ele dá mais graça pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Interessante que cada palavra na declaração de Tiago tem um peso enorme, porque quando ele diz que ele dá graça, dar aqui é o significado de colocar a graça em posse do pecador. Ele está dizendo que o Espírito Santo concede aquilo que é mais precioso. Quando Paulo diz que a sua graça é mais preciosa que a vida, ele diz: o Espírito concede aquilo que Deus tem de mais precioso, que é a sua graça, ele concede ao pecador. Ele dá, e dá todos os dias e continuamente. Ele dá, porque esse é o desejo do coração dele. Deus dá e apenas espera que nós devolvemos em amor e obediência esta graça que ele nos concede. Se Deus nos concede a graça, e se a graça permeia toda a nossa vida, a grande pergunta é essa passagem, onde ele diz que a graça nos concede o poder para vencermos o mundo mal. O que é graça? Como posso definir graça? Que eu canto, vivo e permeia a minha vida. Graça. Orei, pedi que Deus me mostrasse uma definição abrangente sobre graça. Todos os dicionários, comentários, mas o melhor comentário, a melhor definição de graça foi dada por Richard Watson, um puritano que viveu nos anos de 1781 e 1833. Um teólogo metodista britânico, que foi uma figura importante do século XIX. Richard Watson diz: graça é a atitude de Deus em ser gracioso, agradável a nós pecadores. Graça, diz Watson, é a atitude de Deus em ser bondoso para conosco. Graça é a atitude de Deus de ser perdoador, misericordioso, compassivo para conosco. Graça é a atitude de Deus em cuidar de cada um dos seus filhos a cada segundo deste mundo. Isso é graça. Graça é a atitude de Deus em aliviar os nossos sofrimentos, pois só Ele percebe as lágrimas que derramamos nas madrugadas, só Ele sabe as lutas que carregamos em nosso coração, só Ele sabe a angústia que às vezes passamos individualmente, e Ele concede graça para passarmos por esses momentos. Ele alivia os nossos sofrimentos. Graça é a atitude de Deus em salvar pecadores, porque se Ele não quisesse, nenhum de nós nos salvaria. Mas a sua graça é tão abundante que Ele dá e sempre concede. Graça é a atitude de Deus conceder ao pecador algo que ele jamais contaria fora de Deus, que é um perdão completo e absoluto de todos os seus pecados. Graça é a atitude de Deus de nunca, jamais nos abandonar. Mas há uma definição de graça, que eu acho que ela é o complemento de tudo isso, ou faz parte de toda essa abrangência da graça. Graça é a influência do Espírito Santo em cada um de nós, que nos leva a olharmos para as coisas ruins deste mundo e queremos somente as coisas do Espírito de Deus. Graça é a influência que o Espírito coloca em nosso coração de nos transformar dia a dia. Graça é o Espírito falando a nossa mente. Nós vamos assistir uma declaração, postaram no grupo do coral, e eu achei muito próprio para este momento, para explicar a graça que fala com cada um de nós. Vamos assistir? Preste bastante atenção no que
Você compreende o que é graça? Você compreende por que Tiago diz não amar o mundo e pensar nas coisas do Espírito? Porque o Espírito quer falar com você. Ele quer te usar. Mas para Ele usar você e a mim, nós precisamos esquecer este mundo e pensar sempre que o Espírito está pronto para nos usar. Isso é graça. É isso que fala, é o que Tiago nos diz. Por isso ele vai terminar dizendo que Deus concede graça aos humildes, a quem se colocam perante o Senhor, dizendo: Senhor, o poder é todo teu, a graça é toda tua, não é minha. Usa-me, eu estou aqui. Você já ouviu falar de Anna Johnson Flint? Anna Johnson Flint foi uma poetisa. Quando ela faleceu, escreveram na lápide dela: a poeta da ajuda. Ela nasceu e quando ela estava com 3 aninhos de idade, sua mãe faleceu. E quando ela estava com 8 anos, ela foi diagnosticada com artrite. E logo em seguida essa artrite tornou-se cada vez mais aguda e crônica. Para resumir a história de Anne Johnson Flint, ela foi adotada e toda a vida dela ela passou com dores horríveis por essa artrite. Coloca para mim a imagem da Ana, por gentileza, da Anne. Esta é a Anne Johnson Flint. Ela escreveu um poema quando estava nesta cadeira de roda, que nós vamos ver. Essa foto dela na cadeira de rodas, essa foto, ela diz que é a única foto original dela. Ela tinha dores tão fortes, os dedos dela eram inchados, ela tinha muita dificuldade de segurar a caneta. Para escrever algumas páginas, ela sentia dores muito, muito fortes. Havia dias que ela mal e mal conseguia virar a cabeça de tamanhas dores da artrite que ela tinha. E ela findou seus dias em uma cadeira de rodas. Ela escreveu um poema intitulado Ele dá mais graça. Se algum momento na vida você achou que a vida é difícil, que você reclama, que você não tem tudo que gostaria, olhe para Anne Flint e pense nas palavras que ela escreveu neste poema. Ele dá mais graça quando os fardos aumentam. Ele envia mais força quando o trabalho aumenta. As aflições acrescentadas, Ele acrescenta ainda mais a sua misericórdia. As provações multiplicadas, sua paz é multiplicada. Quando tivermos esgotado o nosso estoque de resistência, quando nossa força falhar antes que o dia termine, quando chegarmos ao fim de nossos recursos acumulados, a doação total de nosso Pai está apenas começando. Não tema que sua necessidade exceda as provisões que seu Pai tem para você. Nosso Deus sempre anseia por seus recursos para compartilhar. Apoie-se com a força no braço eterno. Seu amor não tem limites. Sua graça não tem medida. Seu poder não tem limites conhecidos pelos homens. Pois, de suas infinitas riquezas em Cristo Jesus, Ele dá e dá novamente. Que a graça de Cristo permeie os nossos corações. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, nós não temos palavras nesta manhã, nem atitude a não ser nos curvarmos perante Ti, em profundo reconhecimento da Tua grandeza e do Teu amor. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado pelas aflições, porque em meio a elas o Senhor se faz mais e mais presente. Obrigado, Senhor, pelas lutas, que nos faz olhar cada vez mais para Ti e esperar por Tua graça.
Que o Senhor nos conduza hoje e sempre, não somente nós que aqui estamos, mas também os teus filhos em toda a face da terra. Que o Senhor nos guarde, juntamente com os nossos familiares, com nossos queridos, para um dia estarmos na tua presença e te louvarmos pela tua graça. Em nome de Jesus. Amém.